Olá, alunos. Tudo bem? Sou Eduardo aqui. Demorei, né? Mas estamos aqui para responder a atividade, tá? Espero que você esteja gostando do curso. Curta, né? Compartilhe, comente aqui embaixo. Mande um direct para mim se você está gostando, se tem alguma dúvida, tá? E hoje um vídeo mais curtinho, passando aqui para deixar as respostas do caderno de questões, né? Eu acredito que você já começou a responder o caderno de questões aí na sua casa e após essa primeira semana você finalizar, você olha aqui esse vídeo que vai estar no Instagram para você conferir se você respondeu certo ou não, tá? Se você está chegando agora, né, você ainda não respondeu a atividade, responda a primeira atividade para depois olhar a resposta, tá bom? Então, aqui nós estamos com a nossa capa, né? Tem algumas informações importantes, tá, pessoal? Lembrando que outra informação importante é que a partir da segunda semana, por questões de facilidade, eu vou estar disponibilizando os vídeos todos no no perfil do professor Eduardo Dias Reis, tá? No Instagram. Então, todos os vídeos vão estar lá e o material escrito continua ficando no Drive, tá bom? Então, a partir dessa semana agora, nós vamos... eu vou estar colocando o material em vídeo no perfil do Instagram, tá bom? Acompanha aí. Então, o primeiro dia nós vimos sobre introdução à farmacologia, né? Alguns conceitos que são muito importantes para a nossa compreensão. E nós vimos o quê? Que os fármacos eles são classificados por nomes, né? Então eu tenho um nome de referência, tá? Então aqui tem o acentozinho, né? Circunflexo, referência, tá certo? Que é o nome também conhecido como comercial, a marca, né? Nós temos o nome genérico, que é geralmente o princípio ativo, certo? Que pode ser utilizado por várias empresas, entretanto, o nome comercial só pode ser utilizado por aquela empresa, tá? E eu tenho um nome químico, tá? Que não é importante para a gente, mas é importante sabermos que essas classificações químicas são importantes para o farmacêutico, né, e para os químicos que vão estar elaborando as medicações, tá? Então, toda medicação ela vai ter esses três nomezinhos aqui, tá? Na bula, você vai encontrar todas as três, tá bom? A segunda questão era para você encontrar nessa medicação aqui o nome comercial e o nome genérico, tá? Então, aqui bem grande nós temos ó, o nome comercial, então a S é a marca da medicação e ácido acetil salicílico é o nome genérico, tá? Ou princípio ativo, ou seja, esse ácido aqui que vai fazer a ação contra, né, a dor e, no caso aqui, a febre, seria uma resposta secundária, principalmente, mas anti-inflamatório, né? Antiagregante plaquetário, perdão. A terceira questão, nós temos aqui, já no dito da segunda questão, que eu dei o exemplo, para você encontrar o nome, eu quero que você encontre uma medicação, né? Pode ser comprimido, você vai pegar a bula e você vai encontrar o nome genérico e comercial, tá? Aqui eu botei o nome pessoal, porque eu quero que você faça na sua casa. Então, encontre aí uma medicação, né, na internet ou a bula na sua casa e me diga de uma medicação aí que você encontrar, o nome comercial e o nome genérico, tá? E depois você vai pegar outra medicação e fazer a mesma coisa, o nome genérico e o nome comercial, igual eu fiz aqui, ó, com o AS. Depois nós temos aqui, né, o cuidado em relação às apresentações farmacêuticas. Então, em relação aos comprimidos, né, armazenamento adequado, tá? Longe de diferenças de frio e calor muito grande, e o paciente ele tem que deglutir a medicação, tá? Ele não pode mastigar. As cápsulas, não mastigar a cápsula, nós temos que deglutir, né? O paciente tem que deglutir, isso é uma orientação muito importante. E nós não podemos abrir, pessoal, a cápsula, tá? A cápsula era para ser deglutida da apresentação, da forma da apresentação que ela tá bom? Depois nós temos pomadas e cremes, né? Que nós vamos fazer a aplicação tópica, né, na pele ali, no local, diretamente, que nós vamos aplicar, só que nós temos que evitar excessos, porque ela fecha os nossos poros, tá bom? Então, vamos tomar cuidado aí com excesso, né? As pomadas e os cremes. E os injetáveis, né? Nos tecidos. Nós temos que olhar a via de administração, é intramuscular, é subcutânea,
Temos que ter certeza que aquela medicação é para aquela via, tá? E o local adequado. Então, intramuscular, eu tenho vários locais que eu posso aplicar. Qual é o mais indicado? Quem vai dizer isso é o seu paciente. É você que vai escolher para o seu paciente, tá? Tem paciente que vai ser melhor no deltoide, tem paciente que vai ser melhor a ventroglúteo, dorsoglúteo, e assim sucessivamente, tá bom? No segundo dia, nós estudamos aí alguns termos técnicos, né? Então, medicação antagonista é aquela que causa uma ação de bloqueio na resposta celular. Então, por exemplo, o meu corpo ele produz histamina, uma resposta alérgica, inflamatória. E aí eu tenho uma medicação antihistamínica, ou seja, que vai cortar o efeito dessa produção de histamina no meu corpo. Por isso que é chamada de medicação antagonista. É uma medicação que corta o efeito, tá? O meu corpo produz uma inflamação e eu tenho uma medicação anti-inflamatória, inibir a ação da inflamação, tá bom? Muito importante que vocês leiam esse nominho aqui na bula de vocês, certo? O princípio ativo é a parte da medicação do comprimido que vai fazer o efeito terapêutico. Então, aqui nós temos o AS. Dentro do AS, qual é o princípio ativo? Ácido acetil salicílico, ou seja, o efeito da medicação que vai fazer é esse ácido aqui, tá? Depois nós temos interação medicamentosa, é quando uma medicação corta ou inibe ou altera o efeito de outra. Por exemplo, antibióticos. Por que é que nós não podemos usar dois antibióticos no mesmo horário na prescrição? Porque uma tende a inibir a ação da outra ou inibir a ação terapêutica, né? Medicação fitoterápica, aquela que é baseada nas plantas ou a própria planta, como chás, né? Enfim, várias soluções aí que são baseadas nas plantas, né? Então, fitoterápicos seriam isso, tá bom? Medicamentos controlados são aqueles que agem no sistema nervoso central, certo? Os chamados medicação tarja preta. Prescrição off-label é quando a indicação prescrita pelo médico é diferente da bula. Então, o médico prescreveu uma medicação, só que aquela medicação lá na bula não serve para o meu paciente aqui. Professor, e aí, é proibido? Não, pessoal. Existem algumas situações que ainda estão estudando se aquela medicação pode fazer efeito em outra doença, tá? Aí nós temos que conversar com o médico o que foi que ele quis naquela indicação ali, né? Daquela prescrição, tá bom? Então, por exemplo, aqui, o AS, eu vou utilizar ele, né? Que é um antiaglomerante plaquetário para COVID, um exemplo, tá? Isso aqui não vai ser usado não, mas vamos supor que esteja prescrito, né? Isso é uma medicação off-label, porque na bula do AS não diz que ele tem que ser administrado para COVID, mas ele está lá, tá certo? E aí, às vezes a Anvisa está fazendo testes, né? O Conselho Federal de Medicina, e aí a gente pode administrar nesse caso, se tiver bem regulamentado, tá bom? Mas, de toda forma, nós temos que conversar com o médico, com o nosso coordenador, né? Para entender ali aquela prescrição, tá? Aqui tem um exemplozinho, ó. Nome comercial, Aldol, certo? E, ó, referência. Princípio ativo, decanoato de haloperidol. Aqui, ó, decanoato de haloperidol. Esse aqui é a marca. Esse aqui é o princípio ativo que vai fazer o efeito no paciente. E onde é que ele age? Lá no sistema nervoso central, diminuindo a psicose do paciente, né? O delírio, vamos chamar assim. Depois nós tivemos aí algumas vias, né? Muito importante. Então, ó, via epidural é ao redor da medula espinhal. Então, a administração de medicação aqui, principalmente analgésicos potentes, tá? Em que não está surtindo mais efeito em outras vias. Intrapleural, dentro da cavidade pleural, certo? Aqui, ó, no nosso tórax. Intraperitoneal, né? Dentro da cavidade peritoneal, então a gente vai lembrar do quê? Da diálise, né? Que é muito comum lá o paciente renal. Intraarticular, dentro da cavidade articular e intraóssea, dentro do tecido ósseo. Aqui, ó, situação de emergência, principalmente, tá? Crianças, né? Adultos, idosos, situação de emergência. Quando as outras já entram em colapso. Então, às vezes, a administração parenterais. Então, nós temos a intramuscular, subcutânea, endovenoso e intradérmica. Tá bom? Nós temos essas quatro aí, parenterais, tá? Então, algumas perguntinhas aqui, ó. A via ventroglútea é a mais indicada atualmente. Qual dessas daqui é? Ó, letra A.
A via dorsoglútea intramuscular, entretanto, com vários riscos associados, ó. Letra D, aqui, ó, letra D. Não está sendo mais indicado, né? Apesar de não ser proibido, não é mais indicado. Via intraóssea, aqui, ó, letra C, tá certo? Ou ossinho aqui, ó, a pistolinha administrada, tá? E via intradérmica para teste alérgico e BCG, letra B, tá? Então, essa daqui é a resposta correta. E aí depois nós temos, né, os cuidados com a via de administração. Então, como nós falamos das vias, né, qual o cuidado que nós temos que ter com a via ocular? A posição correta do paciente, cabeça tem que estar para trás, e o local correto de aplicação, ó, o saco conjuntival, aqui dentro, tá bom? Não pode ser em cima do olho. Região tópica, quais são os cuidados? Lembra? Evitar excesso e local protegido, né? Deixar o local protegido. Supositório retal, né? Evitar constrangimento, explicar ao paciente o que será feito e por que será feito, certo? Porque vai no reto, né? Inserir no local correto. Então, não é no ânus, é na região retal mesmo, tá? Com o dedo indicador, né? Se você não lembra, volta lá na aula, no YouTube, que você vai relembrar. Hipodermópise, né? É a administração de medicação subcutânea que eu tenho vários ml, né? Até 1000 ml, tá? Observar o local correto, geralmente é feito aqui, ó, na região anterior do tórax, tá? Bem superficial, com um acessozinho, e definir a indicação correta. Então, por que que ele está usando essa indicação? Será que ele quer uma medicação para correr de maneira bem lenta durante o dia? Né? Então, é importante estudarmos isso daí. Via otológica, certo? Observar o local correto, né? De administrar, então, bem no meio da cavidade, certo? E fazer higiene prévia antes, né? Higiene prévia do local de administração antes. Administração por sonda nasogástrica, sondinha de alimentação, né? Nós podemos administrar medicação. Administrar 10 a 20 ml de soro fisiológico, água antes e depois de administrar a medicação, né? E trocar a fixação, ó, que está aqui, ó, no nariz do paciente diariamente, tá certo? Então, em relação às posições, na intramuscular, eu tenho um bisel lateralizado, a forma dele entrar, o ângulo, 90 graus, e os volumes, se for deltoide, 2 ml, e os outros, 4 ml. Subcutâneo, bisel para cima, o ângulo da agulha, 40,95, paciente magro, 45, paciente obeso, 90 graus. E o volume até 2 ml, vai depender da literatura, tá? Intradérmica, bisel para cima, o ângulo da agulha, 15 graus ou menos, é bem superficial, tá? E o volume de 0,1 a 0,5 ml, tá? O endovenoso eu vou estar postando um vídeo, né, que é mais explicativo sobre ele, tá bom? E aí nós chegamos na farmacocinética e farmacodinâmica, pessoal, que é o trânsito, o caminho que a medicação vai chegar até o tecido que vai fazer o efeito, né? Então, a farmacocinética, ela vai se dividir em algumas fases. Absorção, certo? Então, desde a entrada da medicação no nosso corpo, lembrando que tem uma via que não faz absorção, que é a endovenosa, já vai cair diretamente na corrente sanguínea. Distribuição, metabolismo e excreção, né? Depois a medicação vai sair, tá bom? Os cuidados que nós temos que ter com alguns públicos aí, ó. O idoso, sistema digestivo, geralmente o idoso é mais lento e a via tópica geralmente pode ser ineficaz em alguns casos, tá? Nós temos que tomar cuidado aí. Criança, o sistema renal é imaturo, então, principalmente o uso de antibióticos, nós temos que ter muita cautela. E biodisponibilidade, ou seja, a medicação pode ficar mais tempo no corpo da criança, causando toxicidade, tá bom? Então, eu coloquei aqui para você fazer uma pesquisa de uma bula, certo? E aqui, ó, na minha pesquisa eu fiz o seguinte, o nome da minha medicação, Aldol. Indicação, ele é um antipsicótico, a bula tem, tá? Posologia, geralmente são 30 gotas, 2 vezes ao dia. Contraindicações, efeitos colaterais, cialorreia, que é saliva excessiva e tremores, tá bom? Nesses casos, nós temos que procurar o médico para ajustar a dose, tá? O método GIVE é um método para nós, método de segurança durante a aplicação, né? Então, toda medicação, eu vou ter esse mnemônico aqui, então, que eu vou olhar o quê, ó? O G, que é de genérico, certo?
Essa minha medicação tem nome genérico? Qual é? I, de indicação. Qual a indicação da minha medicação? V, de via de administração. Qual é a via de administração dele? E se minha medicação tem ou não efeito colateral? Quais são, né? E aí nós chegamos, por último, no bulário, né? Na prescrição médica, em que nós temos alguns itens obrigatórios. Quais são os itens? Nome, leito, prontuário do paciente, data, nome e assinatura do prescritor. Se não tiver algum desses dados aqui, né? Nós temos que procurar um médico para que ele faça a correta anotação, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui os nomes são todos criados, né? Então eu tenho aqui, ó, para a gente preencher, né? Nome da medicação, ibuprofeno. Concentração, 5.500 miligramas. Aqui no caso é a caixa inteira, tá bom? Via oral, né? Qual é a via? Oral. E a forma farmacêutica é comprimido, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho todas as informações da minha prescrição, né? Que são importantes, tá? E aqui uma perguntinha, ó, aprazamento, tá? Por que que aqui no aprazamento nós temos cores azuis e nós temos cores em vermelho? Azul, se o período for diurno, e vermelho, se o período for noturno, né? Ou início da noite. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se for um pouco rápido, você para, volta, né, e analisa. E qualquer dúvida, você que já está no grupo do Instagram, interaja comigo, tá? Mande aí alguma dúvida, alguma pergunta e nós vamos estar crescendo o conteúdo aí, tá bom? Lembrando que logo mais nós vamos iniciar a segunda semana, tá? Termine o exercício, estude direitinho, que a partir logo dos próximos dias vai ter um novo caderno de questões e um novo assunto, tá bom? Então, bons estudos e fico à disposição de vocês.